Fala, DS, tudo bem? Tudo jóia? Sou a Rafaela, economista, escultora, faço parte da comunidade DS. E nesse vídeo eu vou mostrar a você como construir um fluxograma através do suplemento da Microsoft, que é o Visual Data Visualizer. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se para acompanhar os conteúdos da comunidade. E agora, acompanhe comigo a construção desse fluxograma aqui no Excel. Vamos lá? Antes de mais, Décio, é importante você saber o que é um fluxograma, que nada mais é do que um diagrama que ilustra o passo a passo de etapas de um processo ou fluxo de atividades e é muito utilizado na área de planejamento, gestão e até na área de programação para entender a lógica da construção de um algoritmo. Por exemplo, como eu mostro nesse exemplo que está em tela. E só que esse exemplo ele foi elaborado de forma manual, com formas de fluxograma do grupo de ilustrações aqui da Guia Inserir, certo? Que é um recurso comum tanto para PowerPoint, Word, certo? E aqui se encontra esses itens de fluxograma. Mas há uma ferramenta bastante útil e que pode facilitar, na verdade, nesse processo de construção de fluxogramas, que é o Visual Data Visualizer, um software independente da Microsoft, que além de oferecer recursos para a construção de fluxogramas, ele também oferece para a construção de organogramas, planta baixa e entre outros. Só que esse software ele foi projetado especialmente para contas corporativas e de estudantes. E para quem possui uma conta pessoal, a única forma de conseguir ter acesso ao Visio, mesmo que de forma limitada, é através do suplemento do Excel. Então, para a construção do fluxograma, eu vou usar esse problema, certo? Para criar um algoritmo em que ele vai receber dois valores de entrada, verificar qual deles é maior ou igual ao outro valor, certo? E exibir esse resultado. Então, o esquema ele vai ficar basicamente dessa forma. Esse daqui foi feito de forma manual. Eu vou abrir outra planilha. Vou clicar em qualquer uma das células e na guia inserir, no grupo de suplementos, o primeiro ícone que aparece aqui é do Visio, certo? Ele já vem como um padrão aqui do Office 365, mais atualizado, mas caso não esteja aqui no seu, você pode vir aqui em obter suplementos e pesquisá-lo aqui, né? Então, ele já se encontra aqui como uma das opções. É só você adicionar e aceitar os termos para utilizar esse recurso. Para você utilizá-lo, como eu falei, clique em uma das células, clica no ícone referente ao Visio e, se você não tiver conta corporativa ou de estudante, continuar sem entrar. Então, ele oferece algumas opções de fluxogramas, que é o fluxograma básico, o fluxograma multifuncional e o organograma, né, para fazer aquelas hierarquias para de diretores e gerentes e etc. Então, o que eu vou utilizar aqui para o meu problema é o fluxograma básico de início rápido, certo? Eu vou criar aqui, ao clicar aqui, ele vai abrir uma tabela e um exemplo já montado de um fluxograma. É importante você ter acesso à internet no momento que estiver utilizando esse suplemento. Então, aqui ele mostra uma tabela em que você fornece as informações para a construção do fluxograma, que ocorre de forma mais, basicamente automatizada, assim, tá pegando cada um de alguns elementos geométricos para fazer a construção. Então, a partir dos comandos, né? A partir do que você especificar nessa tabela, ele vai construindo esse fluxograma. Então, a primeira coluna informa o ID da etapa do processo, ou seja, cada etapa do processo é uma forma geométrica, certo? A segunda coluna é onde está a descrição da etapa do processo, certo? Do fluxograma, ou seja, início, decisão, processo, parar, certo?
O terceiro, ele mostra o ID da próxima etapa. Ou seja, se eu começo com essa etapa de início, estou identificando ela como P100, a etapa seguinte é a P200, ou seja, a de decisão. Então, ele vai fazendo esse encadeamento a partir do momento que você começa a colocar aqui o ID das próximas etapas. O rótulo de conector, para você nomear, né, os conectores, faz mais sentido na parte de decisão. Tem o tipo de forma, ou seja, para cada etapa, há uma forma geométrica específica. Por exemplo, para início e fim, é o mesmo formato geométrico. Já para decisão, é comumente usado o losango, e para o processo, um retângulo, e assim por diante. E essa sexta etapa, não obrigatória, é para você colocar textos, certo? Para pessoas com deficiências visuais, certo? Você descrever de forma detalhada as etapas de cada processo. Então, a partir desse exemplo aqui, eu vou construir o fluxograma do algoritmo que eu sugeri aqui. É criar um algoritmo que receba dois números de entrada, verificar qual deles é o maior ou igual ao outro e exibir este resultado. Então, com base no que fizemos, vemos que são 6 processos. Eu vou acrescentar mais 2 linhas, certo? Para facilitar aqui também no desenho, já que eu não vou utilizar essa faixa de opções, eu vou subir aqui, certo? Eu vou botar esse fluxograma aqui embaixo e vou acrescentar mais 2 passos aqui. Então, eu vou botar aqui P500, P600. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é começar do início. Então, eu vou deixar como está, certo? A primeira etapa. Já a segunda etapa, eu tenho que criar um algoritmo que receba dois números de entrada. Então, para a construção do algoritmo, você tem que informar os dados, ou seja, x e y, por exemplo, que são dois valores. X e y. Vou botar dessa forma aqui, para ele aparecer separado. Então, aqui, o ID da próxima etapa vai ser para ir para a decisão, certo? Eu vou colocar aqui o P300 apenas, certo? Vou excluir esses conectores que não têm precisão. E eu vou botar aqui, já que eu estou inserindo os dados, eu vou colocar dados, certo? Vou colocar dados. O segundo passo agora vai ser para a decisão. Então, aqui ele vai perguntar se x é maior ou igual a y, certo? A próxima etapa do processo vai ser o quê? Se para essa condição for verdadeira, eu vou colocar para que exiba o valor de x, e caso contrário, eu vou colocar para que exiba o valor de y. Então, onde vão ficar essas etapas? Eu posso colocar aqui, ó, utilizando a P400 e a P500. Então, eu vou botar aqui, exibir x e exibir y. Ok. Então, o ID da próxima etapa pode ser tanto P400 como P500. E para identificar a posição dos conectores, eu vou colocar de forma respectiva, sim condizente ao P400 e não condizente ao P500, certo? Aqui não é etapa de processo, aqui é etapa de decisão. Então, eu vou colocar aqui a forma para correspondente à decisão. E nesse caso aqui, para caso a decisão seja exibir X. O próximo processo, eu vou para a etapa final, que eu vou considerar P600. Não é necessário ter rótulo no conector. E aqui eu vou colocar como processo, certo? Porque aqui ainda ele não está no fim. Vou botar no processo. A mesma coisa para a etapa do processo, a qual a condição encontrada em P300 seja não, né? Então, nesse caso, a próxima etapa do processo aqui será P600. Também não precisa de rótulo no conector.
eu vou colocar aqui processo. E, por fim, eu vou colocar aqui fim, certo? Como é fim, então não tem ID para a próxima etapa, também não há necessidade de rótulo de conector, e vou colocar aqui a forma para fim, certo? E para obter o fluxograma, é só atualizar aqui, certo? E ele vai gerar. E olha aqui, pessoal. Olha que bacana. A partir do que foi colocado na tabela, ele gerou o fluxograma sem ter que estar pegando cada forma geométrica e ficar montando esse fluxo, apenas com as informações, né? E identificando a forma exata para cada tipo de processo. Então, aqui ele se inicia informando os dados, né? Aí ele faz a pergunta se x for maior que y, e for sim, ele vai exibir x, se for o contrário, ele vai exibir y. E aqui é a etapa final do processo, certo? Então, nesse vídeo, mostrei basicamente como criar, né, um fluxograma através do suplemento do Visio da Microsoft. E caso tenha gostado, curta, compartilhe, comente, tire suas dúvidas aqui no canal e continue acompanhando. E mais uma vez agradeço e até a próxima.